A gente hoje vai falar sobre o Charles Dickens, mas a partir de um livro de um argentino chamado Mariano Fazio. E aí eu vou falar um pouco aqui. Deixa eu espirrar. Saúde. Ainda bem que Acontece. é a distância, senão todo mundo já estava correndo aqui, já com medo. Então é uma homenagem a É ao Charles vivo. Dickens, né? E a gente vai conversar com o Lucas, que é um leitor do Charles Dickens. Ao contrário do Mariano Fazio, eu e Lucas não lemos toda a obra do Charles Dickens, porque o Mariano Fazio não só leu, como releu. Né? Seria pedir muito, né? Porque é muita coisa. É muita coisa. Se você Produzir imaginar demais. que ele leu e releu o David Copperfield algumas vezes, você perceberá que o sujeito gosta mesmo da obra do Dickens. Mas vamos lá. Bom, boa tarde mais uma vez a todo mundo que está entrando. E hoje será uma live em homenagem a Charles Dickens. Eu vou falar um pouco no início quem foi Charles Dickens. Acredito que quase todos aqui saibam, mas só para relembrar. E vou falar depois um pouquinho também do que é o Mariano Fazio, e aí eu começo a conversar com o Lucas. As coisas serão, essas apresentações serão relativamente breves. Né? Então, o Dickens, ele nasceu na Inglaterra, né? Em 7 de setembro de 1812 e faleceu em 9 de junho de 1870. Por isso que a gente está fazendo essa homenagem hoje, porque ontem completou 150 anos de falecimento do Dickens. E ele foi e é ainda um dos maiores escritores de língua inglesa da Inglaterra. E teve uma coisa muito que hoje em dia a gente não consegue muito conceber do ponto de vista assim da praticidade, mas ele era foi um autor extremamente popular. Vendeu muito livro no período, vendia o folhetim, depois vendia o volume do livro, e ele foi muito lido. E aí a gente fala assim, foi muito lido e muito ouvido, né? As pessoas esperavam ali o folhetim de cada semana, os analfabetos iam lá e liam, ouviam alguém lendo aquele folhetim, aquele episódio. E esses livros do Dickens, pelo tamanho, inclusive, que eles eram livros que demoravam um ano, saindo aí, fascículo por fascículo, semanalmente, quinzenalmente, né? Às vezes 2, né? Às vezes 2 anos, um ano e pouco, às vezes 2 anos. E as pessoas ficavam ali esperando aquilo, né? O tempo todo. Então, ele não era de uma família rica, o pai até foi preso uma vez por dívidas e tudo, ele teve que trabalhar muito cedo, foi um trauma para Dickens, ele escondeu isso para as pessoas no geral, mas nos livros a gente vê, né? Então tem muita coisa da vida dele e ele ficou um sujeito muito famoso com a literatura, né? E isso foi uma coisa assim que o enterro dele parece ter muita gente também. Ele era tipo uma figura muito benquista no seu período. Eu penso assim que a gente pode pensar talvez hoje em dia algo semelhante à menina que escreveu o Harry Potter, por exemplo, né? Mas ainda acho que tem mais a ver ainda, talvez, começar a conhecer Manaus e tudo. Pega um pouco dessa coisa de novela também, né? Que as novelas no Brasil, hoje em dia diminuíram, mas na época lá que a Roque Santeiro teve 98% de audiência, por exemplo, né? Que é uma coisa assim também que é aquela coisa cotidiana. Mas eu acho que do ponto de vista de escritores, essa coisa da menina do Harry Potter talvez seja o mais próximo a Dickens, né? Apesar de que eu acho que ela não teve tanto sucesso com outros livros quanto o Dickens teve a partir de um determinado momento em sua carreira. E aí todos nós já vimos vários, se não vimos mesmo, lemos o Dickens, já ouvimos falar, ou pelo menos conhecemos um pouco o universo do Dickens, por histórias como do Oliver Twist, o David Copperfield, e principalmente os contos de Natal, que são aquelas historinhas que todo mundo, o Scrooge, né? Todo mundo já ouviu, já viu, e tem filme com versões, inúmeras versões deste conto, né? Para a TV. Então, e tem várias coisas do Dickens também foram republicadas, né? Foram adaptadas para cinema, para TV e tal.
Foi casado, né, acho que é Clemens, a Catarine, o nome da mulher dele, e teve 10 filhos com essa mulher, e ela separou de Dickens na época. Alguns dessas crianças morreram, ela se separou de Dickens, tem uma controvérsia até hoje sobre isso e tudo, e aí, na época ela foi muito mal vista, hoje em dia ela já foi reincorporada, parece que o que se pensou não é o que necessariamente aconteceu, então tem uma controvérsiazinha aí da vida de Dickens, mas aí depois ele passou a andar muito com uma atriz chamada Ellie Turner, que parece que eles tiveram um envolvimento amoroso. Então, Dickens é do período vitoriano, o período ali que começa a industrialização, a gente vai perceber isso muito na obra de Dickens, né? Assim, a presença da cidade e o campo como algo mais distante às vezes, como um lugar que se vai, mas muita cidade, os dramas que a industrialização trouxe, a pobreza que se encontra, uma ganância muito forte ali naquele período que ele está vivendo. E tem aí personagens que a gente conhece assim, de muito tempo, tem muita proximidade. E tem um legado que é um autor que escreve livros muito grandes, né? Os livros muito grandes, e você tem sempre edições e reedições de Dickens, né? Em outros idiomas e tal. Então, até hoje, ele é um autor que você tem acesso, né? Em vários países, em vários idiomas. Tem algumas críticas que dizem que o Dickens é um pouco sentimentalista, mas aí as pessoas falam isso e depois falam que o Dickens é sentimentalista porque mata o personagem que todo mundo gosta, né? O Game of Thrones foi elogiado justamente por isso, né? Por matar personagens. Quem não lembra lá do Ned Stark morrendo no final da primeira temporada e não ficou comovido, não tem coração ou é um Lannister, né? Então, é nesse sentido que a gente vai percebendo que muitas críticas que o Dickens recebe, elas são críticas que a gente pode contestar e tal e tal. E aí, como foi dito, ele completou ontem 150 anos de sua morte. E tem uma pessoa que morreu há 150 anos, escreve livros, como eu falei, que não são livros curtos, por causa, né, que hoje em dia a gente diz que a leitura está embaixo e tudo, e, no entanto, Dickens é um autor que permanece, ou seja, é um autor que realmente permanece. E eu queria falar, assim, toda vez que eu falo de um autor como o Dickens, e eu pego um livro desse aqui para mostrar, assim, ele escreveu isso a caneta tinteiro. A gente tem computador, tem não sei o quê, digita um artigo de 20 páginas já está morrendo, né? Isso aqui foi escrito à mão. É bom pensar nisso, né? Um caneta que você tinha que botar lá e escrever. Ou seja, nossa a história lá acho que é da mulher de Tolstói, que quando ele estava perdendo a visão lá, não podia escrever, não podia ver nada, ele ditava para a mulher teve que transcrever aqueles livros imensos. Guerra e Paz, Ana Karenina. O outro que eu fico impressionado. Guerra e Paz também é um negócio assim escrito à mão, né? Então, perceber que o aumento da tecnologia, e essa já é uma coisa que o Dickens pode dizer, não aumentou a qualidade necessariamente de nossa produção, né? E o exemplo aí da Dickens, da Tolstói e outros, né? Então, isso aqui é uma simples fala sobre o Dickens, e aqui o Mariano Fazio, ele é argentino, nasceu em 25 de abril de 1960, está vivo, acho que mora em Roma atualmente, morou até pouco tempo na Argentina, ele foi reitor da Universidade da Santa Cruz, é professor de História, professor de História das Ideias, tem doutorado em História e Filosofia, é um sujeito, portanto, é um sacerdote, e aí, portanto, ele tem toda uma história também. É um reconhecido amigo do Papa Francisco antes do papado, né? Então, é um autor que me parece muito interessante, está vivo. Ele fez uma live no dia 27 de maio, uma live italiana, não consegui ver toda, não tive tempo, mas descobri ontem que ele fez essa live, que eu achei muito curioso. É um autor que está fazendo lives, né, como nós aqui estamos fazendo lives agora, e ele tem uma coisa que é muito interessante, ele faz muito textos da área da teologia, que é uma área que ele trabalha, história das ideias, mas, incrivelmente, ele tem vários livros de literatura.
Então, ele tem livros sobre seis escritores russos. Então, ele gosta muito dos russos. Talvez é uma live que eu vou fazer no futuro. Então, ele tem um olhar que me parece muito peculiar e é por isso que eu acho interessante o trabalho do Mariano Fazio. Tanto que ele vai fazer do Dickens, o universo Dickens, essa ideia de falar de uma certa humanidade, mas não pela perspectiva apenas, digamos assim, como é que você pode dizer, Religioso. religiosa. É muito o contrário, né? Tem um aspecto religioso no livro, uma pessoa não católica pode ler, mas terá esses momentos não religiosos, mas mais do que isso é chamando a atenção para algo que é importante. E é isso que eu gosto muito na obra dele. Eu li poucos livros, mas li alguns livros dele. Porque me parece assim, eu sempre digo, né, que acho muito ruim quando a pessoa é monotemática, né, não consegue falar nenhum outro assunto a não ser aquele que está. E esse universo que ele abre, eu acho muito importante. E no caso da literatura, é muito, como ele diz no início do livro, eu tenho um certo moralismo no sentido positivo do termo, né, que é ensinar e tudo, através das histórias, ele acredita nisso, mas muito mais tem um gozo. Né? Tem uma palestra que ele deu sobre o lançamento desse livro na Argentina, eu vi já tem uns 3 meses, mais ou menos, foi quando eu estava com esse livro pela primeira vez, e ele fala que em alguns momentos que ele ficou meio deprimido, né, deve ter meio melancólico, meio triste, ele lia Dickens. E isso foi sempre bom para ele, porque Dickens, a leitura de Dickens, mesmo com todo aquele drama que tem lá dentro, aquelas desgraças, morte, gente sofrendo, sua peste, ele sempre saiu revigorado dessa leitura. Então, é uma pessoa que vive a literatura com muito apreço. E isso me parece muito importante a gente ter esses exemplos. Principalmente por isso, para que a gente não pense que o mundo atual não tem nada que preste. Ou seja, tem muita coisa boa acontecendo, muita gente aí trabalhando, escrevendo com coisas qualificadas, qualitativas, e esse é um desses autores que estão aqui. Então, nós estamos fazendo um diálogo aí entre dois mundos, né? O mundo da Inglaterra vitoriana e o mundo da leitura dessa obra por um leitor contemporâneo, de 60 anos, contemporâneo, e por mais ainda contemporâneo, dois outros leitores aqui no sertão da Bahia que estão fazendo a leitura da leitura desse texto. Então, depois dessa introdução que eu queria que fosse pequena, mas por maior do que eu esperava, vamos lá, Lucas. O horário, o povo vai cortar a gente. Seu encontro com Dickens aí, vamos lá. Zuckerberg vai cortar a gente. O horário. O que sou eu agora? Uhum. Eu vou falar. Eu tava até com vergonha de participar disso aqui, porque eu falei, né, que eu li pouca coisa. Principalmente porque o cara escreveu muito. Se você pegar aqui, eu estava até na página da Wikipédia aberta, né? Tem pelo menos assim, uns 8, 9 romances que são imensos. Então, o Oliver Twist é muito grande. Esse que eu li, que é o Pickwick Papers, que é As Aventuras do Seu Pickwick. Cadê? Dá pra ver? Dá, né? As Aventuras do Seu Pickwick. Pra baixo, mas dá pra ver. É imenso. Que mais? O David Copperfield, que é muito grande, tem Grandes Esperanças, né? Great Expectations. Tem o que? Tem outro mais. Casa Soturna, recentemente editado no Brasil. Então são romances de grande extensão, né? E é um autor que é de fácil linguagem e de histórias mais simples mesmo, se a gente puder chamar assim, né? Então os argumentos são mais simples, mas o peso grande é com relação ao tamanho, né? Foi o que eu senti, por exemplo, quando eu peguei As Aventuras do Seu Pickwick para ler, há anos que eu peguei, tive essa primeira experiência e deixei para lá, né? Eu era moleque ainda, devia ter uns 13 anos. Eu peguei para ler, mas não deixei para lá. Aí só voltei a ler depois. Mas a questão toda enquanto eu estava escolhendo aqui algumas coisas para falar sobre literatura do século XIX, eu lembrei de José Guilherme Melchior, que é um crítico literário e também foi embaixador, morreu jovem, né?
Mas ele tem um livro sobre literatura que se chama História da Literatura Brasileira, não, é de Anchieta Euclides. Ele fala de alguns conceitos de literatura. De Anchieta Euclides, História da Literatura Brasileira, ou Breve História da Literatura Brasileira, alguma coisa assim. Mas é interessante que aí ele divide, né? Ele fala que, historicamente, a literatura teve três grandes funções, que são a de entretenimento, ou seja, entreter, fazer com que você goste do que está lendo e passe seu tempo, né? O passatempo. É a edificação moral, que é a gente já tem discutido isso aí, né, Elton? Quando a literatura exerce uma função de educar moralmente, de educar para a vida e de apresentar certo e errado, por exemplo, para as pessoas e fazer com que elas melhorem suas escolhas a partir de personagens, de contato com dramas, né? De contato com dramas e comparação com a própria vida, por aí vai, né? Então, entretenimento é edificação moral. E o quarto o terceiro é problematização da vida. Aí ele fala que, historicamente, de Aristóteles até o romantismo, a literatura sempre deu muita atenção à edificação moral e entretenimento, a fruição. E do romantismo para cá começou-se a dar muito mais atenção à problematização da vida. Mas se a gente for prestar atenção, esses enredos que o Mário, lembra o sobrenome do autor? Mariano Mariano Fázio, né? Uhum. O Mariano Fázio, se a gente for prestar atenção, o que ele desenvolve falando sobre os enredos de Dickens engloba os três aspectos. Os três aspectos são englobados, né? Então, Dickens, aí eu vou começar a entrar agora nas histórias aqui. O Dickens, o primeiro grande romance dele é As Aventuras do Sr. Pickwick, que em inglês seria Os Papéis do Sr. Pickwick, Pickwick Papers, que é um clube. O Sr. Pickwick é um gentleman, né? um cavalheiro. Ele tem um clube, ele funda um clube, e esse clube, eu vou pescar aqui os personagens. Os membros do clube são o Sr. Winkle, Sr. Snodgrass, Sr. Tupman, Sr. Weller, Sr. Jingle. São senhores, cavalheiros, né? Então seria um estamento mais alto da sociedade. Mas eles fundam um clube para conhecer a Inglaterra, basicamente. E eles fazem jornadas, né? Eles fazem viagens, e a partir dessas viagens eles vão apresentando os dramas que eles vão vendo, né? E não só dramas, mas são aventuras mesmo. Talvez por isso tenha havido a preferência por traduzir as aventuras do seu Pickwick, no lugar de simplesmente os papéis, os diários, alguma coisa assim, né? Essa tradução se manteve aí. Mas é uma coletânea de histórias, e se a gente for analisar bem, são histórias que não chamaria de aleatórias, mas são muito distintas entre si, porque você vê, no início do romance, eles passam lá por um salão de festa, então e é muito irônico, muito engraçado, né? A questão toda é essa. Esse romance, pelo menos, é muito engraçado, e há uma comparação, não sei se do Mariano Fázio, mas de outras pessoas, quando falam de Dickens, que esse primeiro romance é menos pesado, né? Com relação aos dramas de pobreza, denúncia de exploração, diferença de pobres e ricos, hipocrisia da sociedade. É mais leve com relação a isso, porque eles vão contar as histórias dos contatos dos cavalheiros com a sociedade inglesa. Aí tem uma cena lá de uma festa, por exemplo, eu não sei se é o Mr. Winkle, o Sr. Winkle, que todo mundo se embriaga lá no salão, eles dormem como se fosse numa hospedaria, né? Aí no dia seguinte, vem um cavalheiro, bate lá na porta da hospedaria e desafia o cara para um duelo, que eu acho que é o Mr. Winkle. Os colegas do seu Pickwick eram conhecidos como Pickwickianos, né? Pickwickians. Eu vou chegar ao final, eu prometo. aí o Sr. Winkle, eu acho que é o Sr. Winkle, agora eu não vou lembrar. Mas ele é desafiado para um duelo. E ele não entende, né? Ele não entende porque o cara estava ofendido, o duelo ainda existia, né?
no século XIX na Inglaterra. Ele não entende porque o cara estava ofendido, não entende nem porque está sendo levado para um duelo. Aí o cara fala, arranje seus padrinhos, arranje os meus, a arma é tal, o lugar é tal. Ele comparece lá. Aí quando ele comparece lá, quando está tudo pronto, quando todo mundo vai atirar, aí, aí o cara que a desafiou para um duelo se toca que não é ele. Aí volta atrás. Volta atrás. É porque ele confundiu, ele tinha pegado um casaco que era do cara que tinha ofendido ele. E ele foi lá para propor o duelo e se atrapalhou no duelo, né? Mas o engraçado da história é que o cara chega até quase a atirar, né, um no outro, e o que recebeu o desafio, ele vai lá até o final, né? Mas a peripécia é justamente a atrapalhação de todo mundo. Então, essa é apenas uma de... Aí, se a gente contar mesmo, deve haver 200 histórias nesse livro. Porque eu acho que isso é facilitado pela divisão dos capítulos, né? Que eram publicados pouco a pouco. Então, o cara fazia o que quisesse com o romance, né? Levava o romance para onde quisesse. Muita gente não sabe disso, mas o povo acha que é a novela da Globo que inventou esse conceito de matar o personagem impopular, de fazer pesquisa para saber se mantém aquele personagem. Quem fazia isso no século XIX na Inglaterra era Dickens. Exatamente. Então os caras ele pesquisava, ou sabia, né, o tom mais ou menos de aceitação de um personagem para continuar com ele, porque o romance era publicado de forma dividida. Então era possível fazer isso, né? Tanto é que isso permite que a gente encontre inconsistência mesmo de data, né? O cara esquecia, né? Elaborava um romance tão imenso, tão grande, que fazia com que ele se perdesse muitas vezes na construção, na elaboração de um caminho para a história, né? Mas aí volta ao Mariano. Fala. Assim, eu vi um negócio a partir desse que você está comentando mesmo. Eu vi um comentário que o Dickens tinha tipo uma equipe e que ele mandava ir nos eventos assim que estava acontecendo, e a pessoa ia lá, olhava o que estava acontecendo e falava, ó, teve isso, teve discurso, falou aquilo, teve uma pessoa que caiu lá e tal. E aí Dickens chegava para eles, contava tudo isso, e aí 15 dias depois, 20 dias depois, um mês depois, aquela história Dickens tinha colocado no contexto do romance dele, mas aparecia aquela história no Sim. livro. E as pessoas, não é essa imensidade de informação que a gente tem hoje, né? Então as pessoas Sim. mais ou menos lembravam, né? Mesmo não estavam diretamente as mesmas personagens, porque era ficcionalizado, mas lembravam olha, 15 dias atrás aconteceu isso mesmo, tal. Sim. Então, era um sabor de atualidade impressionante, né? Que ele tinha com essa coisa, obviamente, de estar muito criando esse gênero do folhetim imediatamente localizado, né? Então você percebe que esse ambiente do momento era algo que ele também tinha apreço em colocar no romance. E as pessoas gostavam disso, né? Curiosamente, hoje você tem isso também nas novelas, vira e mexe aparece, sei lá, algum elemento que é um elemento que está na sociedade, né? Que está aí no dia a dia. Sim. Então são coisas assim muito interessantes que é um padrão que o Dickens criou, né? Que ele ajudou a criar. Mas aí pode voltar a estar falando. Mas é isso, a novela que fala de atualidade, que fala de que acompanha o ritmo das coisas, né? Eu lembro aqui que eu vi nas eleições, Malhação, teve um episódio lá em que a professora explicava o que era fascismo. A gente estava vivendo a eleição aí a eleição de Bolsonaro, toda aquela discussão, né? Enfim, estamos vivendo uma nova discussão a respeito disso. Mas essa inserção dos eventos cotidianos é típico do realismo, né? E é claro que é típico de Charles Dickens e tantos outros. Então, você colocar... tem um teórico da literatura que fala que é o efeito de real. Você coloca... Que é o Roland Barthes, ele fala que você coloca... você descreve coisas que são aparentemente inúteis para a colocação do enredo, para a apresentação dos personagens, mas é para sugerir aquele efeito, né? A pessoa pensa que é real. A pessoa se seduz por aquela lógica interna do romance, da história. E aí ela compra aquela ideia. Tanto é que muitos romancealistas, principalmente os que lidam lá com traição, com coisa de sacanagem, eles colocam abreviações, né? Foi na cidade de
M, pontinho. Aquilo é para sugerir que eles estão escondendo a informação que é real mesmo, que aconteceu em tal cidade, né? E esse é um recurso literário que, não sei se o Dickens usa, mas muitos realistas usam. Mas falei. Então, é isso, ele usa elementos da realidade para poder criar uma funcionalidade que dê mais verossemelhança, né? Então, é mais Sim, ou menos isso. Você vai ter um efeito muito bom nesse sentido, né? Você acaba criando a ideia de que é verdadeiro aquilo que está acontecendo, porque aquilo que aconteceu é verdadeiro, né? Essa duplicidade aí. E isso é sim, muito sim. bom, né? E o Dickens trabalhou com isso, quer dizer, é isso assim, ele foi um iniciador da coisa, né? Então lógico, ele vai ter suas limitações pelo tempo, pela forma e tudo, mas ele foi um iniciador disso. Mas ao mesmo tempo, o sucesso que ele conseguiu na Inglaterra, fora da Inglaterra, nos Estados Unidos, teve muito sucesso. Ele também conseguiu por conta disso, quer dizer, esse nascedouro. Por isso é muito interessante, né? a, a gente acompanhar a história da literatura é acompanhar a história de várias invenções, e o romance me parece uma coisa que tem isso muito fortemente, porque não está só na forma, está muito também no efeito, né, no sentido imediato, e que tem. E lembrando, gente, que o Brasil teve um romance de folhetim, né? Machado de Assis publicou folhetim, então outros autores brasileiros também fizeram isso, foi um fenômeno lá. Só que Dickens começou antes de vários e imprimiu um modo de fazer dele, né? E o Machado de Assis, que é um admirador profundo do Dickens, inclusive, aqui no Brasil é um desses grandes que gostavam de Dickens. Mas, Lucas, vamos, assim, tem um ponto assim que eu acho que o Mariano Fázio coloca que me parece bem interessante, que ele fala assim, que o mundo do Dickens é um mundo que coloca o ordinário, o normal, né? Ah, sim, é. O Senhor Pickwick aí é um primeiro livro que é um pouco mais anormal do que a média, apesar de que o Dickens como é chama? Referência aos fantasmas nas histórias de Natal, mas isso não é o comum do Dickens. E ele tem esse negócio, um feitio familiar. O Dickens está sempre falando de família, nas relações de família. Eu acho que são outros tempos, né? Mas era sempre que essas famílias e disputas de família, briga de família e superação na família, e perdão na família, quer dizer, tudo isso. E também a vida cotidiana do trabalho. Quer dizer, assim, a gente tem poucos personagens do Dickens que dominam, digamos assim, os livros que sejam aristocratas ou grandes, né, heróis, não sei o quê, que são geralmente pessoas normais, na maioria das vezes, pessoas que erram e que acertam, com algumas personagens femininas quase angelicais, que é um pouco que sai do padrão, assim, mas é meio que como um estereótipo, né, que o Dickens acharia importante. E aí ele vai colocar também, então, assim, essa coisa da vida cotidiana, de uma vida comum, de uma vida de família, de trabalho, com todos os dramas. Por isso que eu acho curioso, eu acho que o Dickens tem tanto drama nas histórias dele, porque a vida cotidiana é cheia de drama mesmo. Se a gente for pegando, né? Lógico que ele junta num livro e coloca 800 dramas para cada um viver, mas se a gente for pensar mesmo, ela é cheia de dramas. Quer dizer, a gente aqui quer parecer que não é, mas é, né? E ele coloca ainda uma coisa que me parece importante, que o Dickens tem uma predileção pelos pobres, humildes e ignorados, né? Então, assim, esse me parece assim, que o universo Dickens, ele está meio que retratado aqui, ou seja, você tem vida cotidiana, dramas cotidianos, família, trabalho, e sempre uma presença forte dos pobres, dos humildes e dos ignorados, né? Dizem que até ali o Oliver Twist, parecia assim que também colocava personagens mais aristocratas, bons e tudo, mas isso começa a diminuir muito para frente, né? Então, eu acho essa síntese, uma síntese muito boa sobre o Dickens, e que dá para a gente conversar dessas importâncias desses temas na literatura, né? Isso aí surge, eu não posso cravar aqui, né? Mas o romantismo começa a imitar o homem comum, começa a imitar e descrever o homem comum. Então, o romantismo a partir do século XVIII na Alemanha, né? E o realismo se aprofunda nisso porque a intenção realista é como se fosse a intenção de um documentário, né?
Você liga a câmera e conduz a câmera para onde você quiser e expõe o que existe. Então, por exemplo, muita gente fica questionando, né? Porque as novelas da Globo, eu já vi essa crítica, e eu nem gosto das novelas da Globo. Eu tô Mas por vendo que as aí, novelas da legal. Globo são violentas? Por que só mostra traição? Por que só mostra sacanagem? Por que só mostra violência, briga, família desestruturada? Aí a gente cai naquela questão, né? Meio, sei lá, tautológica. As novelas são violentas porque a gente vê isso por aí, ou a gente vê isso por aí, vê isso acontecer, e aí a novela só pega isso, só recorta isso e leva para seus enredos, né? A questão disso é a imitação que existe das pessoas comuns, cheias de problemas, né? Então, aquele herói romântico, ou aquela visão de nobreza da pessoa, sem defeito algum, é muito difícil de ser trazida para a realidade, porque a gente não vê pessoas assim. Então, o cotidiano de pessoas pobres e comuns, eu não sei se a ênfase da pobreza é do Grandes Esperanças, da pobreza e da miséria, eu não tenho certeza se é a ênfase na família pobre ou é no caso Tem Soturno. vários. Pode ficar tranquilo que tem vários. Ó, desculpa aí, posso errar aí muito, porque eu não lembro nem personagem direito. Eu só lembro dos xodós aqui, que o Cântico de Natal é um xodó de quase infância, que eu li na Vou deixar adolescência. você falar dele aí bastante. Mas depois a gente fala. Mas enfim, o, o início da imitação de pessoas comuns obedece a essa lógica. As pessoas são imitadas tais como elas são. Mas alguns romancistas deram muita margem e muita atenção somente aos vícios, sem, sem, sem destacar que as pessoas poderiam se redimir, inclusive, poderiam, no ambiente em que elas estão, no ambiente de pobreza ou riqueza, de miséria moral, de descrença ou de crença também, elas poderiam fazer coisas boas. Então, aparentemente é o que o Dickens faz com que esteja presente em muitos romances. Porque se você pega, por exemplo, os dramas clássicos lá de traição do século XIX, que são de Madame Bovary, por exemplo, que é a mulher que trai o marido umas 3 vezes, né? Que eu me lembre. O Crime do Padre Amaro, que é o cara que trai o sacerdócio, e, e a menina devota também, que é a Amélia, a amante dele, que trai a vida de católica, né? Para se envolver com o padre, etc, etc. As traições lá de Dom Casmurro, que sugere uma traição, a gente não sabe se aconteceu ou não, provavelmente não aconteceu, mas sugere uma traição. A Há discussão do romance é controvérsia, isso, né? há controvérsias. Mas a ênfase, a questão toda é essa. A ênfase é na imoralidade, no vício e na denúncia do que é errado. E na exposição das coisas horríveis que os homens são. E parece que o Dickens superou isso um pouco, porque a ênfase é em personagens que podem ser redimidos. E muitas vezes se redimem, ou fazem certo e errado, como todo mundo faz, né? Fazem coisas erradas e certas, como todo mundo faz. Então, há um exemplo lá do Mariano Fazio, de um personagem do Pickwick, mais uma vez, chama Daniel Grubb, que ele é um coveiro. Uhum, E a história é muito interessante. É a história dentro da história, né? Porque uhum. essa história é contada por um personagem dentro das aventuras do seu Pickwick. Aí o coveiro vai, na véspera de Natal, ele vai completar lá uma cova, e a narrativa é muito engraçada, porque ele vai completar uma cova na véspera de Natal, né? E no caminho ele encontra, ele pensa assim, ele é todo rabugento, ele é ranzinza, né, avarento, todo um velho chato, basicamente, e no caminho ele vai como se fosse se confortar naquele trabalho, se refugiar naquele trabalho, porque ele vai ser feliz trabalhando, né? Trabalhando como coveiro na véspera de Natal. Aí ele dá um tapa lá num pivete, num menino que tá passando, ele, ele é um cara amargo, né? A palavra seria essa. Aí ele chega lá na cova e começa lá o seu trabalho. Aí a narrativa meio que sugere um sonho ou uma alucinação, que ele começa a imaginar que está vendo duendes, aí os duendes começam a dialogar com ele, né?
é, um- eu falo que sugere um sonho ou uma alucinação, porque ele estava enchendo a cara, ao Ah, mesmo tempo que ele cavava a cova. Aí, no ato de cavar a cova, os duendes começam a falar com ele se espanta, ele fica aterrorizado, porque não estava vendo duendes. Aí os duendes perguntam, né, por que você está fazendo isso na véspera de Natal? E ele não sabe o que responder, né, o diálogo continua. Aí os duendes começam a provocar e provocam uma alucinação, uma visão lá de uma família miserável, e a família tem uma criançazinha que está doente, está adoecida e morre na frente dele, né? A visão que ele tem é essa. E aí, depois de uma criança morrer, os pais morrem, os pais da família morrem, né? E as crianças ficam ali sozinhas. E ele não se sensibiliza com aquilo. Aí os doentes dão uma bronca nele, né? Começam a chutá-lo, dar pontapés nele, até ele ter uma epifania, que é isso que acontece, né? Era esse trecho que eu queria ler, na verdade. A epifania do Daniel Grubb, que é o coveiro, eu destaquei aqui. Eu queria ler outra cena ainda, mas não sei se vai dar tempo, não. vai não. Tem muita coisa para falar. 6:10. Aí eu falo que é uma epifania porque ele passa de. Ele se toca, né? Que ele não era uma pessoa boa e, e percebe isso ao ver a família miserável e ao ter piedade dela. E aí o trecho diz bem assim, mais ou menos metade do livro aqui. Ah, cadê? Viu os que tinham sido criados com mimos e crescido entre carinhos alegres a despeito das privações, os superiores ao sofrimento que teria esmagado outros mais fortes, porque traziam no coração os germes da felicidade, do contentamento e da paz. Aí que é interessante agora. Viu que as mulheres, as mais delicadas e frágeis de todas as criaturas de Deus, eram, o mais às vezes, superiores à tristeza, à adversidade e à desgraça. E compreendeu que o motivo residia em trazerem nos corações uma fonte inexaurível de afeto e dedicação. Viu, sobretudo, que homens como ele próprio, que remoqueavam a jovialidade e a alegria dos outros, eram as piores ervas más que se encontram na bela superfície da terra. E comparando todos os bens do mundo com todos os seus males, chegou à conclusão de que, afinal de contas, era um mundo assaz decente e respeitável. Assim que chegou a essa conclusão, a nuvem que se fechara sobre o último quadro pareceu envolver-lhe os sentidos e convidá-lo ao repouso. Um por um, desvaneceram-se os duendes, e quando o último desapareceu, caiu num sono profundo. Então, ele é um trecho muito bonito, inclusive, porque as visões mudavam como se fossem nuvens, né? Então, depois de a última nuvem desaparecer, ele se tocou, ele percebeu, né? Que o mundo era muito melhor do que ele achava que era, porque ele era um cara que resmungão, que reclamava de tudo, né? Essa é uma epifania de um personagem dentro da história, né? Uma história dentro da história. Mas esse romance aqui tem vários trechos assim. Tem um caso, por exemplo, de um condenado à morte, aí ele tem a pena mudada, modificada para trabalhos forçados, ele passa lá anos e anos nos trabalhos forçados. Isso está, mais uma vez, é uma história dentro de uma história, porque um sacerdote anglicano conta essa história dentro do Pickwick, né? Um padre que foi encontrado, que encontrou-se com os cavalheiros do clube do Pickwick. Aí o cara passa 17 anos ou 18 anos, eu acho, nos trabalhos forçados, e a mãe, que sempre tinha ficado ao lado dele, apesar da culpa que ele carregava, a mãe falece, que eu me lembre, e aí, ele, mais uma vez, o cara vive, o cara experimenta um drama que o faz mudar de visão, mudar de vida, né? É claro que a gente está simplificando muito, que aqui é como se os romances só tivessem isso. É claro que não, né? Uhum. Mas o próprio fato de ele colocar esses dramas no interior do romance diz pra gente qual era a intenção com essas histórias. É como a história do Cântico de Natal, a mais clássica, talvez a mais conhecida, apesar de pequena. Eu vou mostrar o tamanho aqui só para diferenciar. É pequenininha essa aqui. Tem um pontão conta. Seria uma novela, né? É. O Mariano Fázio dá um destaque de um capítulo, né, para o Scrooge,
que é um velho rabugento, ranzinza, rico, porque ele vivia bem, mas que tratava todo mundo mal. Tratava o empregado dele mal, tratava as pessoas de forma ruim, né? Ele era muito mal educado por isso. E ele, na noite de Natal, ele experimenta uns sonhos que são com os fantasmas. Na verdade, o fantasma do antigo sócio dele anuncia que ele receberá a visita dos outros fantasmas, né? É uma coisa dessa. E o fantasma do sócio, aliás, os fantasmas que o visitam depois são os fantasmas do presente, do passado e do futuro, que apresentam certas cenas para ele, e a partir dessa apresentação ele se vê, ele se percebe como um cara ruim, uma pessoa ruim. O Scrooge é tão popular, que Scrooge em inglês se tornou sinônimo de ranzinza, rabugento. É como se, sei lá, tio Patinhas aqui recebesse um adjetivo, né? Fosse um adjetivo, na verdade. Mas só para concluir, mais uma vez, a epifania de um personagem que se depara com uma visão e tem a sua visão de mundo alterada e tem o seu coração seria alterado, né? A gente não está falando de conversão religiosa aqui, né? Mas é uma mudança de vida, uma mudança, uma percepção do que eu sou a partir do que eu vejo falarem de mim. Ele viu as pessoas, os fantasmas da verdade, encenarem cenas da vida dele mesmo e da vida de outras pessoas. Ou seja, o fantasma lá do passado, por exemplo, mostra o quanto ele era na infância, o quanto ele era alegre na infância, né? Aí ele, por que eu sou assim hoje? O que aconteceu no meio do caminho? Então é mais ou menos essa mudança que está presente nesses dois que eu citei aqui, né? Em várias cenas, As Aventuras do Seu Pickwick e Cântico de Natal, ou Um Conto de Natal, varia a tradução, mas que revela um traço predominante na prosa realista de Dickens. Vou deixar você falar. O caso do Scrooge, ele era um avarento, né? E isso é uma coisa que grosseiro e tal, e aí ele tem a capacidade, então, assim, digamos, de ser levado a pensar sobre a vida, né? Sobre sua vida. Não é uma coisa somente teórica, né? É pensar sobre a própria vida. Então ele vê a si mesmo, vê o que está acontecendo no momento em que ele está ali, que assim, como outras pessoas estão sofrendo esse momento de Natal, ou vivendo esse momento de Natal com sofrimento, com alguma alegria, né? E depois ele vê o que será no futuro, né? E curiosamente o sujeito do futuro não fala, né? Ele só mostra. Então também isso Sim. indica coisas. E aqui é isso, assim, eu acho que o Dickens é um grande crítico social. O Dickens, ele critica muito o sistema educacional da época, que era muito baseado em castigo, em violência, em tratamento desigual, né, dependendo de quem fosse. Ele é um crítico da sociedade assim dos ricos, como os ricos tratam os pobres, como os pobres são tratados em si mesmos, né? E como as pessoas são jogadas a uma série de acontecimentos que as fazem cometer crime ou, né, ou estar mais predispostas ao crime. Então, o Dickens ele tenta demonstrar muito do que a gente tem de uma consciência ou de uma espécie de visão sobre o que é o mundo, a capacidade desse mundo. Só que ele faz isso numa dupla jogada. Eu acho que esse é que é o grande lance do livro, né? Que ao mesmo tempo que ele mostra a estrutura social com todas as suas desigualdades, todas as suas misérias, todas as suas formas de tratamento muito desiguais, e que hoje a gente olha e fala como é que era possível, né? Mas ainda hoje a gente tem muita coisa semelhante. Quer dizer, um tempo sem seguridade social, sem nada, quer dizer, e às vezes até instituições de caridade são cruéis no seu tratamento aos pobres. Dickens faz questão de destacar isso. E, por outro lado, ele mostra que, apesar dessa estrutura toda, de todos esses males, de tudo isso,
existe a pessoa. Ou seja, o Dickens, ele é, digamos assim, um entusiasta da pessoa. Por isso que ele vai acreditar, e nós vamos encontrar sempre nos personagens dele, alguns que não vão ter jeito, mas muitos dos personagens que são maus, são avarentos, são cruéis, são, digamos assim, vivem uma vida à margem, ou pelo menos de uma maneira subversiva, né, digamos assim, da ordem natural, essas pessoas, ao mesmo tempo, elas também têm um caminho interior, ou seja, elas têm a possibilidade, inclusive, de, digamos assim, de ter um caminho para descobrir e mudar, né? Em alguns momentos, uma mudança que é feita de maneira assim, no fim da vida, que é lá nos 2 minutos finais da vida. Em outros momentos, uma mudança que é feita ao longo do tempo, uma mudança feita aos poucos e que essas pessoas vão percebendo. E é uma coisa curiosa, né, do Dickens, que as pessoas, muitas vezes, os personagens, eles dizem, não, eu não tenho mais jeito. E o Dickens vai encaminhando para aquela pessoa para que ela tenha mais jeito, ou tenha algum jeito, né? E isso então, assim, há uma crença do Dickens na pessoa. Há uma crença no Dickens em que as pessoas, elas podem, mesmo no maior, digamos assim, inferno possível, que é o mundo atual, ou o mundo do tempo dele, ou o mundo atual, que a gente sabe que também é bastante cruel e é bastante marcado pela desigualdade também. Essas pessoas, elas podem dar seu passo, elas podem dar a sua contribuição. Por isso, acho que foi Jailma que perguntou ali pelo canal do NUP, por isso que não são necessariamente anti-heróis, né? Eles são um tipo comum de gente, de uma matéria que é possível ser modificada. E é isso que eu acho que a obra do Dickens, ela nos ajuda, inclusive, a olhar. E aí, Lucas, a gente tem agora praticamente 10 minutos, e ainda falta uns 45 assuntos para a gente tratar, mas aqui chegando, já que estamos nesse tempo, é sempre falar sobre isso, né? Uma coisa que eu fiquei pensando muito na leitura do livro do Mariano Fázio, e que me pareceu muito importante, é que essa coisa do dom de si. Ou seja, o Dickens, em muitos momentos, ele vai nos indicar mais ou menos uma ideia de que a felicidade não é necessariamente eu ter as coisas, eu ter poder, eu ter dinheiro, eu ter controle, eu ter domínio, né? Que muitas personagens dele apresentam isso. Mas é muito mais um caminho de buscar efetivamente doar-me, né? Então, que a felicidade, ela está nessa capacidade do dom de si, da doação, que a gente poderia usar numa linguagem, a palavra caridade, por exemplo, né? Mas é muito mais do que somente caridade. É essa coisa de doar-se, é dar o dom de si. Então, essas personagens, muitas vezes, só vão encontrar esta redenção no momento em que elas possam ser capazes de doar-se, né, aos outros. Não é à toa que o Scrooge vai fazer isso, né? Assim que ele acorda dessas aparições fantasmáticas, ele vai começar a fazer aquilo que ele, na mesma noite, já não fez, né? Quer dizer, ele vai fazer uma doação para os sujeitos que apareceram numa loja, vai ajudar o funcionário. Então, é por aí que a gente percebe que é quando a gente sai de dentro de si. É um movimento curioso, né? Você vai entre em si, as personagens do Dickens, mas é no momento que você sai de si que você vai conseguir verdadeiramente aquilo que você buscou o tempo todo. Que você buscou o tempo inteiro, a felicidade, mas eu estava procurando essa felicidade no lugar errado. E aí, eu quero fazer um lance com isso. Nesse momento de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, o dom de si, ele é meio que fundamental para a gente tolerar ficar 2 meses, 3 meses junto com outras pessoas, né? Assim, o tempo todo, né? Então, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, e não muito extenso, mas para a gente voltar aqui comentando algumas perguntas, o Ivan e Luana fizeram alguns comentários, e se alguém tiver pergunta, nesse momento agora, pode fazer, que a gente tenta terminar nos outros 4, 5 minutos aí depois que Lucas comentar alguma coisa.
É, é, eu tenho uma percepção, falta ler muita coisa, né? Por exemplo, eu queria ler o Casa Soturna. A tradução brasileira preferiu Casa Soturna, né? Uma nova edição saiu aí pela. Quero ler, na verdade. Então falta muita coisa para ler do Dickens, né? Mas é basicamente saber que vivemos em uma sociedade, convivemos com pessoas e o retrato maior desse mundo ficcional criado por cada escritor, realista, já que a gente está dando ênfase em um realista, é basicamente estamos no mesmo barco. A nossa natureza é assim, a nossa natureza humana é cheia de problemas e nós vivemos, apesar dos problemas, nós vivemos com os outros, inseridos na sociedade. A preocupação social existe, né? Mariano Fázio fala da preferência a opção preferencial pelo pobre, comparando a preferência da igreja pelo pobre também, né? Ele fala da preferência do Dickens pelos dramas dos pobres, e não é que o pobre seja bom naturalmente por isso, não, né? Ele cita lá os personagens pobres que são maus, né? No mundo do Dickens. Tem uma novela lá que é chamada Nickel Nickleby. Tem um personagem que ele descreve como pessoa ruim, como pessoa que faz péssimas escolhas. Eu citei agora um cara que foi condenado à morte, né? Um cara que era avarento, que era coveiro, que era avarento, ranzinza. O próprio Scrooge, que é um classe média, mas ele é uma pessoa ruim, etc. Mas não é que o pobre seja automaticamente bom por ser pobre, nem o rico seja automaticamente mal, por ser rico, né? Porque o Pickwick e outros romances têm personagens ricos que fazem coisa boa também, né? Mas é a questão do olhar para o outro. Então, nós olhamos para os dramas que o Dickens começou a viver e ver na sociedade, a ascensão da sociedade industrial, crianças que trabalham nas indústrias, nas fábricas, a hipocrisia das pessoas, né, em agir de uma forma publicamente e ser outra privadamente. Hipocrisia dos religiosos, ele tem hipocrisia dos religiosos também, tratado nos romances. Então, ver esses dramas e saber que estamos no mesmo barco e que temos escolhas. Nós fazemos escolhas como os personagens fazem escolhas também, né? Porque os personagens são imitações dos seres humanos. Então, eu acho que é esse o principal drama para nós vermos como perceber os romances de forma diferente. Não só os de Dickens, mas eu colocaria no mesmo barco os romances realistas no geral, e outros tantos que falam da mesma coisa, né? Os nossos problemas. A problematização da vida, é o que eu falei lá do crítico, que a problematização da vida ganhou importância a partir do realismo para cá, nos romances, né? Essa participação e essa visão dos personagens nos ajuda a construir nossa própria visão e nos curar de nossos problemas. Falei demais. Tranquilo. Luana, tem aqui, né? Tem gente dando alô O aqui. Alan está perguntando lá. Ivan deu alô no início. Fernanda também está por aqui. Lucas, meu orientando. Deram boa tarde aí. Riram de alguma coisa que você falou, porque eu sou uma pessoa séria. Ivan fala meus amigos. E Luana, muito sabiamente, disse sobre a questão do Dom Casmurro, que há controvérsias, inclusive, nessa provavelmente não aconteceu que você falou aí, porque não faz sentido, né? E aí o Ivan fala que engraçado que o arauto do realismo sempre aparece nos sonhos, que é uma coisa interessante, em Dostoiévski também, que ele deve estar se referindo lá em dois, né? O sonho de um homem ridículo, alguns livros do Dostoiévski são assim. Leonardo deu boa noite aqui na língua de Dickens, que é good night, né? E Fabrício, vou falar dos livros daqui a pouco. Fabrício, deixa eu ver o povo. Aí vem Alan, está perguntando: existe redenção com teor religioso em Dickens, como as que encontramos em Dostoiévski? Acho que não, hein? Mas
Eu não sei. No caso, Não Alan, sei, tem não sei redenções. Algumas têm, assim, um leve teor religioso, mas não são é, todas, não. E, é, no geral, é mais a conversão do coração, para a gente dizer assim. ele, ele não só tem o Cântico de Natal, que é de Natal, né? Então, o Natal, eu acho que são 5 romances. Tem um que chama, como é? Tem um minuto, O Lucas, Grilo um e minuto o... Um minuto? para acabar. É, Oito. passa rápido, cara. Então, tchau, tchau, minha Não, gente. mas Foi um aí antes é o abraço. seguinte, eu quero falar aqui indicações de livro. O Oliver Twist, eu acho que é um ótimo livro, talvez um dos melhores para Ah, iniciar. não, eu também não li o David Copperfield, não. David Copperfield, Vamos, calma que eu vou fazer minha indicação, você vai dar sua daqui a pouco. vai lá, vai lá. Eu vou fazer o David Copperfield, que eu acho, eu e o próprio Dickens achamos o melhor livro dele, e o Conto de Duas Cidades e o Grandes Esperanças. Para mim, parece os melhores livros dos Dickens. Mas se você quer começar a ler Dickens, eu acho que comece pelas histórias de Natal, que com certeza são as melhores assim para um É, primeiro contato. eu tenho essa edição aqui do Cântico de Natal, mas é pobrezinho. É velho, eu não sei nem. Depois a gente começa a ficar exigente com tradução, exigente com texto, né? Mas tem aqui Cântico de Natal, Uhum. As Aventuras do Senhor Pickwick, só que é grande. E Grandes Não, Esperanças perfeito. está no meu Kindle. Grandes Esperanças está no meu Kindle. Eu não tenho como mostrar aqui agora. Tá no meu também. Bom, Lucas, obrigado aí. Em dezembro a Valeu. gente deve voltar para fazer um especial só sobre os contos de Natal do Dickens, com o Lucas provavelmente, e vamos fazer um outro sobre literatura brasileira. Beleza? Abraço aí para todos, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Até a próxima. E Valeu. vejam no YouTube, vai estar lá essa live, tá bom? Abraço aí, pessoal. Abraço, Valeu. Lucas. Falou.